Uma descoberta arqueológica confirmou a veracidade de um trecho da Bíblia, especificamente Daniel 4:30, desafiando a crença de muitos durante anos. O versículo relata o rei questionando: "Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e sede do governo, pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade?" Daniel sabia que a nova Babilônia havia sido erguida por Nabucodonosor, uma informação que antes era considerada incorreta, mas que foi confirmada por escavações arqueológicas mais recentes. Anteriormente, ninguém acreditava que Nabucodonosor tivesse sido o responsável pela construção da cidade, pois não havia evidências arqueológicas para comprovar essa afirmação. No entanto, as escavações provaram que, de fato, ele foi o construtor da nova Babilônia, trazendo à tona a ideia de que as suposições anteriores estavam equivocadas. É fascinante observar que a Bíblia já refletia esse fato, muito antes de ser confirmado pelas pesquisas arqueológicas recentes. A nova Babilônia representou um grande empreendimento, e sua construção envolveu o uso de técnicas de engenharia avançadas para a época. O desejo de Nabucodonosor de criar um império poderoso ficou evidente na grandiosidade da cidade. Apesar do ceticismo que cercava essa construção, hoje é claro que sua visão e determinação resultaram na criação de um dos impérios mais notáveis do mundo antigo. Naquela época, as fronteiras entre os deuses e os humanos eram nebulosas, e um rei não era apenas um governante, mas visto quase como uma divindade. Nabucodonosor era reverenciado de tal forma que, mais que ser respeitado, ele era adorado por seus súditos. Seu governo foi marcado por um misto de mistério e fervor religioso. Ele possuía um poder e privilégio sem precedentes, com um império vasto que subjugava outras grandes civilizações, como a Assíria e o Egito. Durante seu reinado, teve mais controle sobre o mundo do que qualquer outro antes dele. No entanto, seu testemunho escrito revela que sua riqueza e poder gradualmente o tornaram arrogante, levando-o a ter uma visão distorcida da vida e do mundo ao seu redor. No Museu Britânico, encontram-se 6 colunas de escrita antiga, que datam da era babilônica, oferecendo uma visão fascinante do reinado de Nabucodonosor e seus ambiciosos projetos para transformar a cidade. As inscrições nessas colunas refletem seu desejo de melhorar a infraestrutura, a arquitetura e a estética da Babilônia. Esses artefatos são considerados de grande valor histórico. A maioria dos tijolos encontrados nas escavações traz a inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, apoiador de Sagula e Aída, exaltado primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. A Bíblia nos fala sobre Nabucodonosor como o homem mais poderoso de seu tempo, um rei que caiu diante de Deus e posteriormente louvou o Deus de Israel. Nabucodonosor se casou com uma princesa das montanhas da Pérsia, região que hoje é o Irã. Ela logo sentiu falta de sua terra natal, das montanhas, árvores e animais selvagens. Quando Nabucodonosor soube da insatisfação de sua esposa, comprometeu-se a resolver a situação. Ele mandou construir uma enorme montanha de tijolos adornada com várias árvores, arbustos e plantas, criando uma obra deslumbrante que mais tarde seria considerada uma das 7 maravilhas do mundo, os Jardins Suspensos da Babilônia. Para entreter sua esposa, também foi erguido um zoológico privado de animais exóticos, projetado para deslumbrá-la, já que ela não estava acostumada com o ambiente da cidade. Certo dia, enquanto estava em pé no telhado de seu esplêndido palácio, Nabucodonosor olhou ao redor e, com um sentimento de orgulho e realização, se perguntou: "Não é esta a grande Babilônia que construí com meu próprio poder e para minha glória?" Ele ficou satisfeito com o que havia conquistado, mas logo adormeceu e teve um sonho. Daniel 4 apresenta uma história única no Antigo Testamento, onde uma pessoa é transformada em um animal, algo semelhante aos clássicos mitos de metamorfose. Lembra-se da cena de Pinóquio, quando os meninos se transformam em asnos, ou das várias histórias do poeta romano Ovídio, nas quais deuses convertem humanos em criaturas que refletem suas falhas trágicas. O destino de Nabucodonosor, conforme descrito no texto, é o seguinte: ele foi expulso da sociedade humana e passou a comer grama como um animal.
Seu corpo ficou coberto pelo orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como as penas de uma águia e suas unhas tornaram-se como as garras de um pássaro. Esse relato poderia ser confundido com um conto de fadas, mas na verdade não se trata de um simples conto ou de um delírio de uma mente perturbada. É uma narrativa profunda sobre como Deus instrui os orgulhosos a reconhecerem e honrarem seu nome. No capítulo 4 do livro de Daniel, vemos Nabucodonosor, o rei da Babilônia, relaxando em seu palácio quando tem um sonho. No entanto, esse não era um sonho comum. Embora os detalhes do sonho não sejam revelados imediatamente, é claro que ele perturbou profundamente o rei, deixando-o muito inquieto. As visões que ele teve durante o sono são descritas da seguinte forma: Eu olhei, e eis que havia uma árvore no meio da terra, e sua altura era grande. A árvore cresceu, tornou-se forte, sua altura alcançou o céu, e era visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas, e seu fruto abundante, oferecendo alimento para todos. As feras do campo encontravam sombra sob ela, e os pássaros do céu faziam seus ninhos em seus galhos, e todas as criaturas vivas se alimentavam dela. Em seguida, ele viu, em suas visões, um vigia angelical, um ser celestial que desceu do céu e proclamou em alta voz: Cortem a árvore, derrubem seus galhos, sacudam suas folhas e espalhem seu fruto. Deixem as criaturas fugir de debaixo dela, e os pássaros voarem de seus galhos. No entanto, deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com uma faixa de ferro e bronze na grama do campo. Que seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente com os animais no campo. Sua mente e natureza serão transformadas de humana para animal, e ele passará a viver como um animal, até que 7 períodos de tempo se passem sobre ele. A sentença foi dada pelos vigias angelicais, e a decisão foi um comando dos santos, para que todos soubessem, sem dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre os reinos dos homens, concede-os a quem desejar e coloca sobre eles os mais humildes. Este foi o sonho que Nabucodonosor teve, e ele pediu a interpretação de Daniel, conhecido na Babilônia como Beltesazar. O rei confiava em Daniel, pois sabia que nele habitava o Espírito dos Santos de Deus. Daniel, por sua vez, ficou visivelmente perturbado e em silêncio por um tempo, pois estava preocupado com o destino do rei. O rei, percebendo sua apreensão, lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho nem com sua interpretação. Então Daniel respondeu: Meu senhor, que este sonho se aplique aos seus inimigos e sua mensagem aos que o odeiam. A árvore que você viu, que se tornou grande e forte, cuja altura alcançou o céu e era visível para toda a terra, cujas folhas eram belas e cujo fruto era abundante, e sob a qual as feras do campo se abrigavam e os pássaros do céu faziam ninho, essa árvore é o Senhor, ó Rei. Você se tornou grande e forte, sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e seu domínio se estendeu até os confins da terra. Quanto à visão de um vigia angelical que desceu do céu e ordenou que a árvore fosse cortada, mas que seu toco e raízes fossem deixados na terra com uma faixa, isso também se refere ao Senhor. Ao redor do toco, na nova grama do campo, molhado pelo orvalho do céu, alimentando-se das feras do campo, até que passassem 7 períodos de tempo sobre ele. Esta é a interpretação, ó Rei, e é o decreto do Deus Altíssimo que recai sobre meu Senhor o Rei. Você será expulso da humanidade, sua morada será com as feras do campo, e você comerá grama como os animais. Seu corpo será molhado com o orvalho do céu. E 7 períodos de tempo se passarão até que você saiba, sem dúvida, que o Deus Altíssimo governa o reino dos homens, concedendo-o a quem ele desejar. Quanto à ordem de deixar o toco e as raízes da árvore, seu reino será restaurado depois que você reconhecer e entender plenamente que o céu governa. Portanto, ó Rei, que meu conselho lhe seja agradável. Afaste-se agora de seus pecados. Arrependa-se, faça o que é certo e mostre misericórdia aos pobres, para que, se você se arrepender, sua prosperidade e tranquilidade possam continuar e seu erro ser curado. Tudo isso aconteceu com Nabucodonosor, o rei. 12 meses depois, ele estava andando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia e disse consigo mesmo:
Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real e sede do governo pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade? Esta punição representa uma queda da hierarquia da ordem criada, passando de um provedor protetor universal a alguém que precisa de provisão e proteção, tornando-se uma besta humilde. No entanto, você o fez um pouco menor que Deus e o coroou com glória e honra. Você o fez ter domínio sobre as obras de suas mãos e colocou todas as coisas sob seus pés. Todas as ovelhas, bois, as feras do campo, os pássaros do céu e os peixes do mar. Assim como as criaturas encontraram abrigo e sustento sob a grande árvore, Nabucodonosor se tornou como elas. O texto transita rapidamente do estado animal de Nabucodonosor para sua restauração. Enquanto suas palavras ainda estavam em sua boca, uma voz veio do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a você é declarado: o reino foi removido de você. Você será expulso da humanidade. Sua morada será com os animais do campo. Você comerá grama como o gado, e 7 períodos de tempo passarão sobre você, até que saiba, sem dúvida, que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o concede a quem ele desejar. Imediatamente a palavra se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso da humanidade, passou a comer grama como os animais, e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas se tornaram como garras de pássaro. Mas no final dos 7 períodos de tempo, Nabucodonosor levantou seus olhos para o céu, e sua compreensão e razão retornaram. Ele abençoou o Deus Altíssimo, louvou, honrou e glorificou aquele que vive para sempre, pois seu domínio é eterno e seu reino dura de geração em geração. O momento em que Nabucodonosor levanta os olhos para o céu na Bíblia é de grande significado. Este gesto de olhar para cima simboliza o desejo humano de se conectar com um poder superior. Neste contexto, marca o clímax de uma narrativa dramática. Levantar os olhos para o céu é um gesto simbólico de humildade, reverência e entrega a um poder maior. Este é o ponto de virada em sua jornada. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou os corpos celestes, aquele que traz seu exército por número. Ele os chama pelo nome, por causa da grandeza de sua força e da força de seu poder. Nenhum está faltando. Isaías 40:26. Este gesto de humildade é algo que um animal poderia realizar, embora os animais estejam abaixo da humanidade na ordem criada. Seu conhecimento instintivo de Deus é muitas vezes descrito como mais puro do que os pensamentos obscurecidos pelo pecado humano. Imagine viver como uma besta selvagem, desconectado do mundo ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor, o que transformou sua perspectiva. Nabucodonosor foi forçado a confrontar suas limitações e reconhecer que não poderia ignorar o poder de Deus ou confiar unicamente em sua própria autoconfiança. Ele teve que abraçar sua nova dependência e humilhar-se diante de Deus. A história de sua transformação em uma besta não é uma ficção, mas revela uma verdade que encontramos nas Escrituras. Nos contos de fadas, o príncipe arrogante é transformado em uma besta até que aprenda a amar de forma altruísta, e sua aparência externa reflete o caráter interno. No caso de Nabucodonosor, seu orgulho o levou a se tornar sub-humano, e Deus o exilou da humanidade, concedendo-lhe a mente de um animal para ensiná-lo a humildade. A transformação de Nabucodonosor não é um mito, mas uma verdade que explora os princípios divinos. Essa nova perspectiva foi imposta a ele como punição, mas também como graça, pois foi através dela que sua mente foi restaurada e seu relacionamento com Deus foi renovado. A história de Nabucodonosor nos convida a refletir sobre o orgulho e o desprezo por Deus. Contudo, em um nível mais profundo, ela revela o caráter de Deus, que nos humilha para restaurar nossa mente e nosso coração. Um rei de tal estatura merece nossa admiração, especialmente em contraste com a arrogância de Nabucodonosor. Jesus, por sua vez, é o exemplo supremo de humildade. Ele é o grande e eterno rei, e como nos diz Paulo, embora existisse em plena essência divina, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido,
mas esvaziou-se de sua forma externa de divindade para assumir a forma de um servo, tornando-se totalmente humano, mas sem pecado. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Essa transformação de Deus em humano humilde, paralela à queda de Nabucodonosor, de grande rei a besta humilde, é um contraste significativo. No entanto, ao contrário de Nabucodonosor, o rei Jesus desceu voluntariamente da ordem criada para se tornar como aqueles a quem ele veio salvar. Ele assumiu uma mente humana para redimir a humanidade. Deus não exige o que ele mesmo não fez. E a exaltação de Jesus sobre os céus e a terra foi precedida por sua demonstração de humildade. Por causa de sua obediência e total humilhação, Deus o exaltou grandemente, concedendo-lhe o nome acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humildade de Nabucodonosor prepara o caminho para o louvor ao Rei dos Céus. Após sua restauração, Nabucodonosor proclamou: "Agora eu louvo, exalto e honro o Rei dos Céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e fiéis. Seus caminhos são justos, e ele é capaz de humilhar e rebaixar aqueles que andam com orgulho. Sua razão foi restaurada, seu reino foi devolvido a ele e sua grandeza aumentada." Este louvor a Deus reflete a resposta adequada ao seu caráter de bondade e glória. No entanto, o orgulho pode desordenar nossas mentes, afastando-nos de reconhecer a soberania de Deus. Quando ignoramos Deus, nos tornamos menos do que verdadeiramente humanos. Paulo nos orienta a refletir sobre a humanidade de Cristo, para que possamos adotar sua mente. Em Filipenses 2, ele nos instrui a ter a mesma atitude que estava em Cristo Jesus, olhando para ele como nosso exemplo de humildade altruísta. Ao contemplarmos o caráter de Deus revelado em sua humildade, isso nos humilha e nos leva ao louvor, assim como aconteceu com Nabucodonosor. Da mesma forma como Jesus, devemos nos humilhar para alcançar nossa plena humanidade. Querido Pai Celestial, fazer o que é certo é mais gratificante do que ser humilhado, manter a defesa é mais fácil do que praticar a bondade, e a vingança é mais instintiva do que abaixar-se diante dos outros. Ao amanhecer deste novo dia, sinto a necessidade de um recomeço e de sua graça renovada. Sou grato por sua ajuda, por ser uma presença compassiva em minha vida. Sei que o Senhor resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A última coisa que desejo é experimentar sua resistência. Por isso hoje, Pai, me humilho diante de Ti. Peço que o Senhor traga glória a si mesmo, enquanto me guia de volta aos caminhos do Evangelho. Querido Pai amoroso e compassivo, ao começar este novo dia, venho diante de Ti com um coração grato e um profundo senso de humildade. Reconheço que sou nada sem Ti e que preciso de Tua misericórdia e graça para viver plenamente este dia. Concede-me o dom da humildade para que eu possa reconhecer minhas limitações e fraquezas, confiando em Tua força e sabedoria para enfrentar os desafios que surgirem. Ajuda-me a ser compassivo com os outros e a estender graça e perdão àqueles que possam ter me prejudicado. Dá-me a coragem de enfrentar qualquer situação que apareça e a sabedoria para tomar as decisões certas, para que minhas ações e palavras tragam glória ao Teu nome, refletindo o amor e a compaixão de Teu Filho Jesus Cristo. Enche meu coração de gentileza e compaixão, para que eu seja uma fonte de encorajamento e conforto para aqueles que estão sofrendo ou lutando. Que o resultado de qualquer situação esteja de acordo com Tua boa e perfeita vontade, trazendo glória ao Teu nome. Oro todas essas coisas no nome poderoso de Jesus Cristo, que é meu Salvador, Redentor e amigo. Amém.